Se hoje tudo parasse, você sobreviveria mais do que 72 horas? Acredite, a maioria das pessoas não duraria nem metade disso. E o pior? Não por falta de coragem, mas por falta de itens baratos que quase ninguém lembra de comprar. Hoje, eu vou te mostrar 8 itens simples, muitas vezes ignorados, mas que podem fazer a diferença entre ficar vulnerável ou continuar vivo em uma situação de caos total. E se você gosta desse tipo de conteúdo direto, prático e cheio de curiosidades, já deixa seu like e se inscreve no canal Achados de Sobrevivência, porque aqui você aprende coisas que podem salvar sua vida sem gastar muito. Vamos começar. Imagine, por alguns segundos, um cenário real, um apagão nacional, ou uma greve que paralisa transportes, ou uma enchente que isola seu bairro, ou simplesmente um colapso temporário no abastecimento. Nessas horas, ninguém pensa em luxo, ninguém pensa em conforto. As pessoas pensam em sobreviver. E o curioso é que, muitas vezes, quem está melhor preparado não é quem tem os equipamentos mais caros, mas quem tem os itens mais inteligentes. Itens que passam despercebidos nos dias normais, mas se tornam ouro quando tudo dá errado. É exatamente isso que eu vou te revelar agora. Item 1. Sacos de lixo grossos, pretos de 100 litros. Se existe um item universal, barato e subestimado, é esse. Os sacos de lixo grossos são praticamente um multipropósito de sobrevivência. Podem virar capa de chuva, podem virar isolamento térmico, podem servir de lona improvisada, forro de abrigo, proteção contra vento, recipiente de transporte, impermeabilização de mochila e até sinalização. E o mais curioso, custam quase nada e podem literalmente salvar você de hipotermia. Saco de lixo são daqueles itens que a gente tem em casa, mas nunca considera como ferramenta de sobrevivência. Agora você já sabe. Só não vale esquecer deles. Item 2. Velas comuns. A maioria das pessoas só lembra delas quando acaba a luz. Mas na sobrevivência, elas vão muito além disso. Velas podem gerar calor suficiente para aquecer um pequeno espaço, ajudar a ferver pequenas quantidades de água em emergência, ser fonte de luz constante, sem depender de bateria, ser usadas para iniciar fogo em condições ruins, iluminar rotas internas da casa em apagões. E aqui vai uma curiosidade interessante. Uma única vela acesa dentro de um ambiente pequeno aumenta a temperatura o suficiente para evitar hipotermia leve. Não é mágica, é física. E é por isso que, em países frios, velas são consideradas item de sobrevivência. Item 3. Fita isolante ou silver tape. Se existe um item que parece bobo, mas é quase um superpoder, é esse. A silver tape, especialmente, é usada até em missões espaciais. Literalmente, ela pode selar rachaduras, reparar mochilas, consertar equipamento, isolar fios, improvisar curativos existentes, reforçar calçados, criar aderência em ferramentas, fixar lonas. E algo curioso, em testes militares, a silver tape já foi usada para selar pequenas fraturas em recipientes de água, evitando vazamento por horas. Ou seja, dá para chamar isso de milagre em forma de fita. Se até aqui você já achou interessante, não esquece de deixar seu like, porque isso ajuda demais a espalhar esse tipo de conhecimento que pouca gente ensina. E vamos para o próximo item. Item 4. Carvão ativado. Pouca gente pensa nisso, mas deveria. O carvão ativado é essencial para filtrar água, reduzir impurezas, tratar intoxicações leves, quando orientado, diminuir odores fortes, ajudar na purificação de ambientes fechados. Mas o mais importante, em cenários de sobrevivência, água é vida, água suja é morte. E carvão ativado é uma das formas mais simples e baratas de melhorar a qualidade da água. Ele não substitui fervura, nem filtros profissionais, mas aumenta drasticamente suas chances. É barato, é leve, cabe em qualquer kit. É aquele item que você compra por poucos reais e agradece um dia. Item 5. Sabonete de barra, não líquido. Sim, isso mesmo. Sabonete de barra simples. Por quê? Porque a higiene é um dos pilares da sobrevivência. E quando o caos se instala, o que mais aumenta não é só o risco de fome, mas o risco de doenças. O sabonete de barra dura muito mais que o líquido, não vaza, é fácil de transportar,
Evita contaminações em pequenos cortes, bloqueia infecções simples que se tornam graves rapidamente, não depende de embalagem delicada. E existe um motivo histórico. Em guerras, refugiados e exploradores sempre carregavam sabonete, não por luxo, mas por sobrevivência. Item 6. Apitos de emergência. Esse item é tão ignorado que muita gente nem sabe porque deveria ter um. Eu vou te contar. Em situações de desabamentos, enchentes, mata fechada, busca e salvamento. Gritar não é eficiente. Você perde energia. Sua voz falha e o som não vai tão longe. Um apito de emergência, por outro lado, exige pouquíssimo esforço, alcança grandes distâncias, atravessa ruídos de vento e água, ajuda equipes de resgate a localizar pessoas em segundos. Há relatos de sobreviventes de terremotos que foram encontrados apenas por causa de um apito. É leve, é barato, é pequeno demais para ser ignorado e grande demais para não estar com você. Item 7. Isqueiros descartáveis. Muita gente pensa, eu tenho fogão, tenho fósforos, tenho tomada. Mas em um cenário de caos, nada disso é garantido. E o fogo é essencial para ferver água, cozinhar, iluminar, aquecer, afastar animais, esterilizar objetos, secar roupas. E aqui vai um dado curioso. O isqueiro descartável é um dos itens mais confiáveis da história da sobrevivência. Ele funciona molhado, funciona frio, funciona gasto e custa quase nada. Profissionais recomendam carregar pelo menos 3. Mas um já muda completamente sua capacidade de resistir ao caos. Item 8. Lâmpada solar de jardim. Sim, aquelas pequenas lâmpadas que as pessoas colocam na grama. Esse item é uma verdadeira joia escondida da sobrevivência moderna. Por quê? Porque elas carregam sozinhas durante o dia, fornecem luz durante horas, não usam tomada, não precisam de pilha, podem ser levadas para qualquer lugar, funcionam como lanterna portátil. E o mais interessante, se você desmontar a base delas, pode transformá-las em uma fonte de luz improvisada dentro de casa. Algumas pessoas já usaram essas lâmpadas durante longos apagões, mantendo a rotina mais segura e funcional. Por menos de R$ 10. É surreal. Agora que você conhece esses 8 itens baratos e extremamente úteis, eu quero te fazer uma reflexão séria. Você prefere estar preparado um pouco demais ou despreparado na hora errada? Porque a verdade é simples. O caos não avisa. Ele não manda mensagem. Ele não espera você ir ao mercado. Quando ele chega, só existe um tipo de pessoa que não entra em pânico: a pessoa que pensou antes. A pessoa que se preparou com itens simples. A pessoa que decidiu agir em vez de confiar na sorte. E se você chegou até aqui, provavelmente você é esse tipo de pessoa. Se esse vídeo te ajudou, curte, se inscreve no canal Achado de Sobrevivência e compartilhe com alguém que você quer proteger. Lembre-se, às vezes, sobreviver não é sobre força, é sobre sabedoria. E a sabedoria mora nos detalhes que quase ninguém vê. Até o próximo achado. E se prepare sempre.